seus cachorros, beleza? Eu sou o Pepe e hoje nós vamos fazer uma lista aqui com 10 irmãos de jogadores de futebol aí que se deram bem na carreira, porque tem irmãos aí que o cara, um joga muito bem e o outro é aquele irmão meio merda, que eu vou fazer essa lista depois, tá? Que eu já anotei tudo. Mas nesse aqui, irmãos que deram certo, tá? Irmãos que, nossa, não é aquele top jogador, a maioria aqui, até jogadores muito bons, mas alguns aqui que foram profissionais que tiveram uma carreira legalzinha, tá? Uma carreira maneira, tá? Então é isso. Então vamos fazer aí 10 duplas de irmãos que deram certo no mundo do futebol. Vamos começar aqui com a nossa lista de 10 irmãos que deram muito bem aí, se deram bem no mundo do futebol. Começando aqui pelos francesinhos, os irmãos Theo Hernandes e o nosso querido Lucas Hernandes. O Theo Hernandes aí, que hoje joga no Milan, tem 25 anos, né? E o Lucas Hernandes, 27 anos, ele joga também de zagueiro, joga de lateral esquerdo. Vamos comparar a carreira aqui, ó. O Theo Hernandes, hoje no Milan, já atuou por Atlético de Madrid, Alavés, Real Madrid, Real Sociedad e Milan. Então, times ótimos. Já o irmão dele atuou por onde? Só pelo Atlético de Madrid e pelo Bayern de Munique também, sensacional, nada a declarar, só até aí pra mim, empate entre os dois, não vamos nem é uma disputa, só pra mostrar aqui, né? E os títulos importantes, o Theo Hernandes já conquistou aí uma Liga dos Campeões da UEFA, né? Já ganhou uma champinha, e o Lucas Hernandes ganhou o quê? Uma Liga Europa, uma Supercopa da UEFA pelo Atlético de Madrid, 3 Bundesliga, uma Copa da Alemanha, a Liga dos Campeões, a champinha junto com o irmão, Supercopa da UEFA e Supercopa da Alemanha. O Lucas Hernandes venceu mais coisas aqui, mais coisas importantes, mas ambos os dois aí, sensacional, né, cara? Baita carreira, irmãos que deram certo aí, os francesinhos, Theo Hernandes e Lucas Hernandes. Agora vamos passar para os alemães. Os alemães aqui, temos os irmãos, aqui eu acho que tem uma diferença boa aqui, que é o Jerome Boateng com seu irmãozinho, o Kevin Prince Boateng, que é mais ou menos. O Jerome, todo mundo sabe aí, baita do zagueiro, tá com 34 anos, né? Atualmente ele tá no Olympique de Lyon, mas ele já atuou por Hertha Berlim, Hamburgo, Manchester City, o Bayern de Munique, que ele passou quase a vida inteira lá, né? E foi isso, e agora no Olympique de Lyon. Já o seu irmãozinho, Kevin Prince, teve muitos times bons que ele passou também, que eu não sei nem como. Por exemplo, aqui, ó, ele andou pela Europa inteira, hein, ó. Hertha Berlim, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa da Itália, Milan, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona, que aquela vez ninguém entendeu por que o Barcelona contratou o Kevin Prince Boateng, Fiorentina, Besiktas e Monza. Hoje ele tá no Hertha Berlim, né? E aí, os títulos, vamos lá. O título do irmão que eu considero o irmão topzera, o outro não é ruim, né? Teve uma carreira boa, jogou em times bons, pô. Mas o Jerome Boateng, os títulos importantes. Ganhou uma Copa do Mundo com a Alemanha em 2014. Com o Bayern, ele ganhou 2 Champions, 2 Mundiais, 9 Bundesligas, 5 Copas da Alemanha, uma FA Cup pelo City em 2011. Já o irmãozinho dele aí, o Kevin Prince, né, o irmão ruim, mas que não é tão ruim, ganhou uma La Liga pelo Barcelona daquele jeito, né, tava lá. Um campeonato italiano, uma Supercopa da Itália com o Milan, uma Copa da Alemanha com o Eintracht Frankfurt e uma Copa da Liga Inglesa pelo Tottenham. Então ganhou bastante coisa também. Então você viu, são carreiras legais, mas lógico que o Jerome tem uma carreira muito mais vitoriosa e muito maior, né? Convenhamos. O terceiro aqui, a terceira dupla de irmãos, esse aqui jogou no Santos, vocês vão lembrar, os santistas aí vão gostar dele aí. Carlos Sanches, ele é irmão de quem? Do Nicolas de la Cruz, que é o jogador aí do River Plate, que o Flamengo tá querendo, e muita gente tá querendo o de la Cruz, que é um baita jogador. O Carlos Sanches aí, né, de 38 anos, saiu do Santos, foi pro Peñarol, né, e aí vamos ver aqui os times que ele atuou. Ele jogou pelo Liverpool do Uruguai, o Liverpool de Montevidéu, Godoy Cruz, River Plate, assim como o irmão, Puebla FC, Monterrey, Santos e agora tá no Peñarol. E o irmão dele atuou basicamente também pelo Liverpool de Montevidéu, junto com o irmãozinho dele, e no River Plate, os únicos times da carreira do irmão de la Cruz, de 25 anos, que é um meia, né? Eles jogam basicamente na mesma posição. Títulos importantes do Carlos Sanches, o irmão velho, né? Ele ganhou uma Copa Sul-Americana de 2014 e a Copa Libertadores, hein, ó, em 2015 pelo River Plate, e pela seleção aí, ó, vamos mostrar números pela seleção. Ele jogou 38 vezes pela seleção do Uruguai, marcando um gol. Já o seu irmão, o Nicolas de la Cruz, títulos importantes, tá? Copa Argentina, de 17 e 18, ganhou 2 vezes, tá? Supercopa da Argentina também ganhou 2. A Libertadores da América ele ganhou uma vez em 2018. Copa Sul-Americana em 19.
Campeonato Argentino e Troféu de Campeones 2021 pelo River Plate, pela seleção disputou aí 19 partidas e marcou 2 gols. Ou seja, acho que é uma carreira bem equilibrada, acho que o De La Cruz tem uns títulos mais importantes, um pouquinho mais, porque ficou mais tempo no River, num período que o River foi bem vencedor. Então, ótimos jogadores, ótimas carreiras, irmãos bom. Agora aqui vamos pros irmãos belgicanos, hein? Vocês já sabem quem eu tô falando. Eden Hazard e Thorgan Hazard. Temos aí Eden Hazard. Ó, os títulos importantes do Hazard, ele vai ser aquele cara que segurou a cartolina pros outros apresentar o trabalho e ganhar nota. Vamos falar aqui, depois a gente fala do Thorgan. 32 anos, Eden Hazard, super bem vivido, jogou demais no Chelsea, indiscutivelmente no Chelsea ele foi um dos melhores jogadores do mundo, tanto que despertou o interesse do Real Madrid, mas chegando lá não fez nada, né? O Hazard atuou por Lille, Chelsea e Real Madrid. Títulos importantes da carreira do nosso querido Eden Hazard, o bundudo. Ele ganhou pelo Lille, tá? Uma Ligue 1, uma Copa da França. Pelo Chelsea ele ganhou uma Premier League 2 vezes, a FA Cup, a Football League Cup e uma UEFA Europa League. Não, 2 UEFA Europa League pelo Chelsea. No Real Madrid ele ganhou uma Champions, 2 La Liga, uma Supercopa da UEFA, um Mundial e uma Taça da Espanha. Pela seleção belgicana, o Hazard jogou 126 vezes e marcou 33 gols. Já o querido irmão aí, o Thorgan Hazard, que no fim da carreira a gente ficava zoando lá, irmão do... Esse aí é conhecido como o irmão do Hazard, do Eden Hazard. Depois a gente começou a falar que o Eden Hazard era o irmão do Thorgan Hazard. 30 anos, meio campo, né? E ele jogou por Lens da França, Chelsea, Zoutwaringen, que eu não sei nem de onde que é, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund e depois foi emprestado aí para o PSV Eindhoven, né? E agora os títulos conquistados por ele. Uma Copa da Alemanha pelo Borussia, o PSV ele ganhou uma Copa dos Países Baixos agora em 2022, 2023. Foram os 2 títulos aí que ganhou o menino irmão Thorgan Hazard, que pela seleção também atuou pela seleção. Você vê, jogadores que conseguiram aí, os irmãos jogando pela seleção do seu país. Ele jogou aí 47 partidas pela seleção da Bélgica e fez 9 gols. Interessante que eles têm mais dois irmãos aí que jogam futebol, que eu vou colocar nos irmãos que não deram certo. Tem o Ethan, de 27, e tem o Kylian Hazard, de 19, que eles dizem aí, os irmãos falam aí, sempre que perguntados, dizem que o irmão bom mesmo de futebol, dos 4, é esse tal de Kylian. Ele só não sabe se ele vai ter interesse em ser um jogador top no mundo, mas é um baita jogador. E também o pai dele jogava bola. Hoje tem 57 anos, o senhor Thierry Hazard, tá? 57 anos, era zagueiro. Então é uma família que deu certo aí de jogadores de futebol, a família Hazard. E agora vamos para os alemão de novo aqui, os irmãos Bender, Lars Bender e Sven Bender. Eles são gêmeos, atuaram muitas vezes juntos aí, ó. 34 anos, eles estão aposentados, mas ainda jogam aí pelo time amador da cidade deles, que até ajudou a subir umas divisõezinhas amadoras lá, estão jogando ainda, mas eles pararam aí com uma idade muito pequena, né, para jogador de futebol. Eles pararam aos 31 anos, foi muito pouco, e aí largaram, e aí estão jogando amadoristicamente na cidade que eles nasceram, estão ajudando o time deles. Aqui, ó, o Lars Bender, tá? Era um volante, tá? Hoje ele tem 34 anos. Ele jogou por Munique, 1860, Bayer Leverkusen e só jogaram por isso. Não sou aqueles caras que ficaram rodando. Fizeram carreira ali no Bayer Leverkusen praticamente. O Sven Bender jogou também aí, ó, por Munique 60 e o Borussia Dortmund. Então, sempre jogaram juntos. Lars Bender jogou pela seleção aí 19 vezes, marcou 4 gols. O Sven Bender jogou pela seleção 7 vezes apenas e não fez gol. E os títulos importantes, meu irmão, não ganharam porra nenhuma. Passaram no futebol, foram vitoriosos porque você conseguiu jogar no Borussia Dortmund, jogar na Alemanha. Borussia Dortmund não, né? Jogou só o Sven Bender, jogou no Borussia, outro jogou no Bayer Leverkusen. Jogaram em times grandes da Alemanha. Então foi uma carreira bonita, não foi nada extraordinário, mas foram bons jogadores que fizeram uma carreira bonita. E agora vamos para os irmãos ingleses, Gary Neville e Phil Neville. Os dois laterais aí jogavam de laterais direito. O Gary Neville hoje está com 48 anos, lógico que está aposentado, é da classe de 92 do Manchester United, tanto que ele só jogou por lá, foi super vencedor, venceu uma Champions League aí 2 vezes pelo United, né, o Mundial de Clubes em 99, ganhou a Copa do Mundo de Clubes aí também em 2008, que é a mesma merda, né, foi muito vencedor, ganhou 9 vezes a Premier League, Gary Neville, super vencedor, 3 vezes a FA Cup e jogou pela seleção aí 85 vezes com a camisa da seleção inglesa, uma carreira
sensacional do Gary Neville, e o irmãozinho dele, o Phil Neville, né, jogou aí de lateral direito também, e era volante. Ele acabou, ele tem 46 anos, hoje ele é técnico do Inter Miami, se eu não me engano. E aí, times que ele atuou, o United e o Everton. Ele conseguiu ganhar pelo United aí 6 vezes a Premier League, 3 vezes a Copa da Inglaterra, Supercopa da Inglaterra também 3 vezes, Liga dos Campeões aí, ele ganhou também uma vez apenas depois ele vazou com o United, e uma Copa Intercontinental aí, que era o Mundial de Clubes em 99, jogou pela seleção 59 vezes. Então aí, ó, você viu que jogadores de seleção, o Gary Neville, óbvio, era melhor, mas o Phil Neville fez uma carreira bonita aí, ganhando muitos títulos, jogando em times espetaculares e vivendo futebol até hoje, sendo o técnico do Inter Miami. Ah, agora os meus favoritos, os irmãos paraguaio, os irmãos o quê? Os irmãos Romero, Ângelo Romero e Oscar Romero. Ângelo Romero, atualmente com 30 anos, infelizmente hoje ele atua no Corinthians, e times que atuou: Cerro Porteño, Corinthians, São Lourenço, Cruz Azul, e voltou pra cá pra encher meu saco, pra minha infelicidade. Títulos importantes do Ângelo Romero: ele ganhou um paraguaio com o Cerro Porteño, 2 vezes campeão brasileiro com o Cortinas, foi até importante nos títulos, há de se destacar, apesar de eu não gostar dele, 2 paulistas com o Corinthians, e com o Cruz Azul do México ele foi aí campeão mexicano também. Jogos pela seleção paraguaia, ele fez 37 jogos e meteu 9 gols. E o irmão dele, Oscar Romero, essa tranqueira duplicada, tem 30 anos também, porque são gêmeos, né? E aí, é um meio ofensivo. E eles têm tanta sorte, além de ser ruim, são ruim, mas tiveram uma carreira legal, profissional, pô. Se destacaram, jogam em seleção. E ainda joga no Boca Juniors, baita time. Os times que ele jogou: Cerro Porteño, Racing da Argentina, Xangai Chupeta, Deportivo Alavés, São Lourenço e Boca Juniors aí. Títulos importantes do Oscar Romero: Campeonato Paraguaio, ganhou junto com o irmão, né? Uma apertura e um clausura, um argentino pelo Boca, uma Supercopa Argentina e jogos pela seleção, 55 e 4 gols. Então, irmãos Romero, vocês são ruins, mas tiveram uma carreira maneira. Agora vamos falar de irmãos brasileiros. Temos aqui o centroavante e um ex-lateral esquerdo, um centroavante que é o Alexandro, irmão do Richarlison, conhecido muito pelo São Paulo, campeão mundial. A gente vai falar, os títulos do Richarlison são vastos, tá? O Alexandro, que era um bom centroavante aí, hoje tem 42 anos, ainda não anunciou aposentadoria, tá sem clube, mas é aquele tipo lá, vai jogar num Cats ou no Amazonas, nesses lugares que jogadores velhos que porém tiveram carreiras vitoriosas ainda sempre vão ter espaço. Tem 42 anos e tá sem clube. Times que atuou, senta aí que vem time pra cacete: Vitória, Sport, Ponte Preta, Cruzeiro, Sporting de Portugal, Aguada, Internacional, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Curitiba, São Bento de Sorocaba, CSA, Figueirense, Noroeste, Primavera e Vitória. Ou seja, jogou bola. E também jogou em muito time bom. O Alexandro não era um jogador ruim, não era um Haaland, mas era um jogador muito bom, era um centroavante que metia os golzinhos dele, era um jogador que fez uma carreira muito bonita, tá? Ele venceu muitos títulos por onde passou, ó, Vitória, por exemplo, fala todos. Copa do Nordeste ele ganhou, Campeonato Baiano, ganhou Campeonato Mineiro, ganhou Campeonato pelo Sporting de Portugal, a Taça de Portugal, 2 vezes. Ele ganhou pelo Vasco da Gama, Copa do Brasil, pelo Internacional, campeão da Libertadores, campeão da Copa Suruba com o Internacional, campeão gaúcho com o Vasco, campeão da Copa do Brasil, Atlético Mineiro ele ganhou também, né, a Libertadores 2013, Campeonato Mineiro com o Flamengo, ganhou o Campeonato Carioca com o Palmeiras, o Brasileirão de 2016, ou seja, o Alexandro é um baita vencedor, cara. Sensacional a carreira dele. O Richarlison também não ficou pra trás não, tá? O Richarlison, um volante aí que jogava também de lateral esquerdo, 40 anos, ele já tá aposentado. Hoje ele é um dos melhores comentaristas, ao meu ver. Eu gosto muito dos comentários do Richarlison, e o Richarlison também atuou por vários times, tá? Ele começou aí, vamos lá, Fortaleza, Red Bull Salzburg, o Richarlison, Santo André, São Paulo, Atlético Mineiro, Vitória, Chapecoense, Novo Horizontino, Goa, que não sei de onde é, Guarani, Cianorte, Noroeste, Campinense e América. E além de tudo, depois que parou, ele ainda foi jogar vôlei profissional. O cara é um baita no esportista aí, o Richarlison, que hoje é um dos melhores comentaristas. E ele foi também campeão em tudo quanto é lado que ele passou. Até pelo Ituano, ele conseguiu ser campeão paulista no Super Campeonato Paulista lá, Ituano, Campeonato Paulista em 2002. Depois fizeram o Super Campeonato que o São Paulo ganhou. Pelo Santo André, ele ganhou ainda a Copa São Paulo de Futebol Júnior,
né? Pelo São Paulo, ele ganhou o Mundial de Clubes com São Paulo, é campeão mundial, tá? E com São Paulo também ele ganhou 3 vezes o Campeonato Brasileiro, aquela trinca do São Paulo seguida lá, 2006, 2007, 2008. O Richarlison tava lá, foi muito importante, jogava bem, cara. E o Richard chegou a ser jogador da seleção brasileira, o Alexandro não, né? No Atlético Mineiro ele ainda venceu a Libertadores em 2013, o Campeonato Mineiro 2 vezes aí, 2012 e 2013. E ainda ganhou a bola de prata em 2007 aí, entrando na seleção do campeonato. O Richarlison foi um baita jogador, baita carreira. Esses irmãos aí fizeram história aí, sensacional a carreira dos dois, além de que o pai dele jogou no Curitiba, o Lela, sempre que o Alexandre fazia o gol, era pro pai também, assim como os Hazard, família de futebolistas. Agora aqui outros brasileiros, temos os irmãos Raí e Sócrates. Raí que fez história pelo São Paulo, Paris Saint-Germain, e o Sócrates, ídolo do Cortinas, né? O Raí com 57 anos hoje, super bem vividos, né? O Raí já está, logicamente, aposentado, jogou por times como Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto, Ponte Preta, São Paulo, Paris Saint-Germain, e os títulos importantes conquistados por ele, tá? Um brasileiro pelo São Paulo, 5 vezes campeão paulista, 2 vezes campeão da Libertadores e 1 vez campeão mundial pelo São Paulo, tá? E pelo PSG ele foi campeão francês também, ganhou 1 vez naquela época das vacas magras aí, que o PSG não tinha ganhado quase nada, aí o Raí chegou lá, meteu o campeonato francês na ideia do povo, o PSG começou a crescer, e aí ganhou também 2 Copas da França e 2 Copas da Liga Francesa. Além de que uma Supercopa também da França. Ou seja, no PSG, o Raí é ídolo lá, tá? Ele é tipo o Zico no Japão. O Raí é ídolo na França pros caras do PSG. Os caras odeiam o Neymar, mas adoram o Raí. E também pela seleção brasileira, o Raí foi campeão de 94 da Copa do Mundo, era o camisa 10, apesar de ter perdido espaço durante a competição. Jogou o primeiro jogo, depois foi sacado, depois já entrou quase nada lá, um pouquitinho lá participou, mas venceu ali, tem a medalha na casa dele guardada. Ele fez 51 jogos pela seleção e marcou 16 gols. Já o seu irmão Sócrates, né, faleceu aí em 2011, aos 57 anos, ele jogou também por Botafogo, assim como o Raí, começaram lá, eles eram de Ribeirão Preto, Cortinas, Fiorentina, Flamengo e Santos. Títulos importantes conquistados, o Sócrates ficou devendo muito, o Raí foi muito maior que o Sócrates no mundo do futebol, ganhou aí 3 paulistas pelo Cortinas, 1 carioca pelo Flamengo. Vai falar, o Sócrates jogava muito mais que o Raí? Tem gente que acha que sim, mas o Raí foi muito mais incisivo, muito mais vencedor no futebol do que o irmão Sócrates, que tem toda a importância pela parte política e tal, mas estamos falando de futebol, o Raí foi maior. Pela seleção brasileira, o Sócrates atuou por 62 jogos e marcou 25 gols, jogou Copa do Mundo e tal, mas eu acredito que o Raí foi maior que o Sócrates. E para finalizar a nossa lista aqui de 10 irmãos que jogaram bola, vamos fechar com essa lista bonita aqui de Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis, que depois virou seu empresário. O Assis foi um jogador, até que vamos falar do Assis, porque falar do Ronaldinho Gaúcho é chover no molhado, né? Roberto de Assis Moreira, atualmente com 52 anos, era meio campista. Eu lembro que ele chegou a jogar no Corinthians e no final da carreira, não fez merda nenhuma, tá? Começou no Grêmio, jogou no Sion da Suíça, Sporting de Portugal, Vasco da Gama, Fluminense, Estrela da Amadora, Consadole Sapporo, Guadalajara, Cortinas e Montpellier da França, tá? Títulos conquistados, ele ganhou 3 vezes o Campeonato Gaúcho pelo Grêmio e uma Copa do Brasil, a de 89 também pelo Grêmio, e 2 vezes a Copa da Suíça pelo Sion, em 95 e 97. Foi mais ou menos isso, né? Ele jogou nas seleções de base da seleção brasileira, mas nunca jogou pela principal. E aí o Ronaldinho Gaúcho dispensa apresentações, né? Hoje com 43 anos, aí jogou pelo Grêmio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro e Fluminense. Ganhou de tudo, né? Campeonato Gaúcho, Paris Saint-Germain, ele ganhou uma Copa Intertoto da UEFA, foi o que ele ganhou pelo PSG, apesar de ter sido importante lá. Depois dele ali, foi pro Barcelona e veio o dinheiro e dali pra frente começou a crescer o Paris Saint-Germain anos depois. Pelo Barcelona ele ganhou 2 La Liga, 2 Supercopas da Espanha e também uma UEFA Champions League. Ganhou uma chimpinha pelo Barcelona. Depois foi pro Milan, ganhou um campeonato italiano. No Flamengo ganhou um cariocão. No Atlético Mineiro ele ganhou a Libertadores, ficou marcado na história, sensacional, a primeira do Atlético, muito importante
naquele título, ganhou o Campeonato Mineiro e a Recopa Sul-Americana com a seleção brasileira. Ronaldinho Gaúcho, indiscutível, ganhou uma Copa América, uma Copa do Mundo e uma Copa das Confederações, fez 101 partidas e marcou 35 gols. Ronaldinho Gaúcho, monstro sagrado. É isso aí. Quero saber de vocês, qual desses irmãos você acha que a dupla jogou mais? Qual desses aqui, juntando ali o talento dos dois, tipo aqui, Ronaldinho, com o irmão não dá, né? Agora, pega dois aí que jogou pra caramba. Talvez Raiz Sócrates, talvez seja mais forte, não sei. Deixa nos comentários, eu quero saber de vocês. Faz o cocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo. É importante para um cacete. Então é isso, é nóis. Fui!